dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos, os estudos que o Espírito Santo nos dá para transmitirmos para você. Vamos então estar agora iniciando a leitura da primeira epístola universal do apóstolo João. Vamos ler todo o capítulo 1, do que nós também chamamos de primeira carta de João. Assim está escrito: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, nós vemos aqui João, na sua primeira carta, referindo-se ao princípio, ao que nós estamos estudando a respeito da história do mundo, no livro de Gênesis, a partir da criação, desde o princípio, quando Deus diz haja luz, e a própria palavra de Deus, iniciada a narração de Gênesis, que João tinha acesso justamente a essa mesma escrita que nós temos, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus haja luz. Então, João também trabalha, tanto no seu evangelho como agora aqui na sua primeira epístola, ele trabalha com esta realidade, com essa explanação do Gênesis, do primeiro livro de Moisés, primeiro livro da lei, da Torá. É o material que João tem acesso, é aquele que ele consulta, é aquele que ele crê, que ele guarda. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, são as palavras da lei e dos profetas. É essa palavra que ele traz para nós, comenta, explica e diz que Jesus veio cumprir esta lei, Jesus veio cumprir esta palavra. Então veja bem o que ele está dizendo aqui para nós, que ele está dizendo que ele viu com os próprios olhos, contemplou e tocou a palavra da vida, o que era desde o princípio. O princípio é a palavra de Deus. É Deus quem diz, haja luz. Deus diz, Deus proclama. Com a palavra de Deus tudo veio a existir a partir da luz. E essa luz, João está dizendo, a palavra de Deus, quando Deus proclama que haja luz, esta palavra é o Cristo, é Jesus o Cristo, que veio em carne.
que habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, ele está justamente trabalhando o tema de Gênesis do haja luz. O haja de Deus é a palavra de Deus que criou todas as coisas, e disse que o início, o princípio da criação é Cristo. A palavra que vai trazer luz é Cristo. O que significa luz? O que nós podemos interpretar, o que representa essa luz para nós, é que João vai explicar. Após essa breve introdução, ele vai explicar a importância da luz. Jesus é a luz. Estava com o Pai e tudo foi criado por Ele, para a luz, para Cristo. Em Cristo tudo foi criado. Porque a primeira palavra de Deus para que existisse alguma coisa, haja, foi luz. Luz, a luz do mundo é Cristo. O conhecimento de Deus revelado ao mundo é Cristo. A salvação de Deus para o mundo é Cristo. A nova história é Cristo, porque a luz vai separar as trevas, vai afastar as trevas. Quem vai criar a vida, quem vai criar todas as coisas, a natureza, todos os seres vivos, o homem e a mulher, é Cristo, é através de Cristo, é para Ele. É para que através dele e posteriormente nós também entrarmos na família de Deus, do unigênito se transformando em primogênito e nós sendo os irmãos. Nós vamos ver isso claramente no estudo do livro de Hebreus. Nós então passamos a ser o reflexo de Deus. Deus é amor, e João também vai trabalhar esse tema. Como Ele é, nós somos aqui no mundo. O grande propósito de Deus na criação, na história do mundo, é que houvesse em um lugar o seu reflexo, porque Ele é perfeito. Então Ele quer que os seus filhos sejam, como Jesus ensina, que sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Perfeito em amor. Quando nós refletimos o Pai, refletimos o Filho, o Cristo, que revela o Pai, que é a exata expressão do seu ser de Deus, o Filho de Deus. E nós também devemos andar por este caminho, que é Jesus, o Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então João vai explicar tudo isso desde o princípio. Ele até começa, mais uma vez, como foi no seu Evangelho, no princípio era o verbo. Ele aqui começa o que era desde o princípio. João acha importante marcar este princípio essencial, entender lá o princípio de Gênesis, do haja luz, é importantíssimo para a Bíblia, para João, é importantíssimo para a palavra de Deus, para o ensino dos apóstolos, que a palavra de Deus nos exorta a seguirmos os profetas e os ensinos dos apóstolos. Então, para João entender o princípio, o haja luz, é essencial para a nossa vida como filhos de Deus, para refletirmos a luz de Deus, para sermos luz. Então é importante nós entendermos esse significado. Vamos ver isto hoje aqui no capítulo 1 da primeira epístola de João. Ele diz assim: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Estava com o Pai porque parte do Pai o haja luz. Então vem o Filho na luz, Ele é a luz que vem ao mundo e brilha. Ele é a vida eterna, Ele é a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu brilhar. Jesus é a luz do céu. Jesus é a eternidade do céu, das coisas eternas. Jesus é a revelação nesta terra, que antigamente, por bilhões de anos, era trevas, é a luz da eternidade, a luz do céu. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele já disse isso lá no seu Evangelho,
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então é esse brilho da vida, a revelação da vida eterna, que o homem também, a mulher, o ser humano, também podem receber, através de Cristo, a vida eterna com o Pai. Essa vida que estava com o Pai e foi manifestada no Filho. Haja o Pai, a palavra de Deus. Luz, o Filho. Então, primogênito, o princípio, ele é o primeiro de todas as coisas. Antes de qualquer coisa, o Pai introduz o Filho para ser a luz deste mundo. A luz significa possibilidade, o caminho para o Pai, o caminho para a eternidade, para o homem também viver eternamente com o Pai, como o Filho, que o Filho recebe a herança, a vida eterna, o reino, o Filho pode transmitir para nós, para os homens e mulheres deste mundo. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É importante agora nós entendermos que a comunhão é a comunicação com Deus, é ouvir a voz de Deus, falar com Deus, e de uma forma aprofundada é ter graça e conhecimento, aquela poderosa graça, superabundante graça, que nos dá condições de entender a voz de Deus, entender a vontade de Deus para a nossa vida, entender o que Deus quer de nós, para que fomos criados, o que devemos fazer. E pela graça e pelo batismo com o Espírito Santo, pelo Espírito que nos é derramado, que é o sinal da graça, é o selo da graça, é o selo da eternidade, é o batismo com o Espírito Santo, sermos selados com o Espírito Santo, é que vai nos abrir essa luz que nós temos falado aqui. Você precisa assistir os demais estudos para ir compreendendo esta sequência, para que nós pretendemos trazer toda a palavra de Deus totalmente compreensível, fazendo a harmonia de Gênesis e Apocalipse. É o nosso desafio através do Espírito Santo, de que você precisa ter a luz brilhando, não só uma luz exterior, externa, para ver as coisas, conhecer a face e ver a natureza, saber onde pisa e saber por onde anda, e a luz que dá uma vida, dá uma segurança, é essa luz que brilha na terra, o dia de vida, o dia de trabalho, o dia de realizações, o dia, a luz que Deus nos dá para vivermos. Mas também é a luz interior, é a luz que nos faz entender a Deus, contemplar a glória de Deus, entender o significado da palavra de Deus, a revelação de Deus, sabermos adorar a Deus em espírito e em verdade, é nascer de novo, é poder ter olhos espirituais, ter dons espirituais, toda a riqueza espiritual, porque Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então precisa brilhar uma luz interna, a luz espiritual, a luz do Espírito Santo, acesa, brilhando em nós. É aí que nós temos discernimento espiritual, discernimento dos espíritos, discernimento da verdade, discernimento da verdadeira adoração, do louvor, de falarmos com Deus e até termos discernimento da voz de Deus para conhecermos a vontade de Deus e praticá-la. Discernimento de não precisar decorar a letra mata no seu exagero, na sua dificuldade de interpretação, a letra mata. A letra, ela sufoca o espírito. A letra, ela se torna impossível de ser totalmente discernida. Nós falamos que vamos entender a palavra de Deus, que Deus tem para nós do Gênesis e Apocalipse, não é pela letra não é possível.
possível, a mente humana não tem essa capacidade, mas é possível pela ação do Espírito Santo, pela luz de Deus, pela luz do céu, pela luz que vem brilhar dentro de nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Então nós podemos sim, pela conversa com o Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar de todas as coisas, vai pondo a palavra em nossa boca, vai nos inspirando, vai nos revelando. Então, pelo Espírito Santo, é possível sim entender a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós. Essa é a promessa de Jesus, aquele que nos batiza com o Espírito Santo, nos dá entendimento, nos revela a glória de Deus, nos dá a luz do céu. É uma luz que brilha exteriormente, mas é uma luz toda poderosa que brilha dentro de nós, com toda a unção e graça, superabundante graça do poder de Deus. Então, é através dessa luz, dessa revelação, neste ambiente de luz, tanto exterior quanto interior, que nós conversamos com Deus, que nós temos comunhão e também temos comunhão uns com os outros. Isso é importantíssimo nós entendermos isso. É por essa luz que nós sabemos o que fazer, como cuidar de alguém, como amar, como ajudar, como socorrer, ver, contemplar a face de Deus, a face do nosso próximo, entender as suas necessidades. Então, nos amplia a possibilidade de ajudar, de comunicar, de ter comunhão. Quem está na luz tem a possibilidade de detectar a ferida, o local que precisa ser cuidado e ser tratado, e trazer respostas, e olhar nos olhos, e ajudar, e auxiliar, e socorrer, e conversar, e dar apoio e fortalecer. Quem está na luz tem uma comunhão abençoada por Deus. Significa andar na luz como Ele na luz está. Isso está nos versículos seguintes também, já estamos antecipando. Nos dá a possibilidade de termos comunhão uns com os outros. É uma comunhão de afeto, de amor, de cuidado, em que nós vemos o nosso irmão, temos comunhão, andamos na luz. E estando a luz plena, tanto a luz interior como a luz exterior, acesa, brilhando, nós temos discernimento do que fazer, do que o outro precisa, de um cuidado, de uma atenção, do remédio espiritual, de uma palavra abençoada, uma palavra de revelação do Espírito Santo para nós nos fortalecermos uns aos outros. Temos comunhão uns com os outros, estamos na luz. Jesus nos abençoa, nos ajuda. O Espírito Santo está conosco. Este é um ambiente de luz. Do outro lado, o que Deus nos revela é que se alguém está nas trevas, ele não vê o que está fazendo, ele não vê quem está ao seu lado. As trevas é um lugar de agonia, de sofrimento, e que ninguém consegue verificar, não consegue ver, está cego, está perdido nas trevas, não sabe onde pisa, e não sabe quem está do seu lado, onde está e o que está precisando, não sabe se está machucado. Se você está num lugar de trevas totais, totalmente no escuro das trevas, você não sabe se está pisando em alguém que está caído, você não pode ajudá-lo, você não pode socorrê-lo, você não vai nem sequer conversar, porque ele vai te atacar, você vai fugir, um vai fugir do outro, haverá aquele lugar de agonia, e de medo, e de morte, e de destruição, um sendo o inimigo do outro, um é adversário do outro, porque você não sabe onde está tocando. Você pode estar tocando na sua ferida, nos seus olhos, você pode estar machucando, mas você não vê. O que você está fazendo com o outro, você não percebe, ele também não. Então você se afasta, não há comunhão. Se não há luz,
é totalmente diferente. Quem está na luz tem comunhão, e tem uma comunhão abençoada, de olhar nos olhos, de saber algum sinal de tristeza, de necessidade de apoio, a oração, a bênção, a luz, a vida, a possibilidade de saúde plena, de um ajudar o outro, socorrer, se precisar pegar no colo, na luz você consegue amar, socorrer, tomar, fortalecer. Porém, nas trevas, imagina aqueles seres das trevas que habitam debaixo da terra. Eles, ao serem tocados, eles já reagem com violência, com agressividade, na defensiva, porque não sabem quem está tocando. Se quem está tocando não sabe onde está tocando, poderá feri-lo. Então, são adversários. Há medo. O medo domina o ambiente das trevas, da ignorância, em que não se sabe a intenção que o outro vem. São seres das trevas ou pessoas, anjos das trevas, espíritos das trevas, homens e mulheres que estão nas trevas e apenas têm medo e se odeiam, se perseguem, têm medo. E o medo gera uma defensiva, uma violência, uma agressividade, o mal. O lugar das trevas é o lugar do mal, onde as pessoas não confiam. Como que alguém cego, por exemplo, tem uma trave no seu olho, vai tirar o argueiro? Se tem alguma coisa impedindo a sua visão, ele não vê. É um cego guiando o cego, outro cego. Ou então é alguém que tem deficiência visual, que vai ajudar, vai tirar também o que está cegando, o próximo que também está nas trevas. Ele vai perfurar os olhos. Ele vai cometer uma atrocidade, ele vai fazer o mal vai prevalecer. Nas trevas o mal está tomando conta. Insetos, seres anfíbios, seres que vivem debaixo da água ou debaixo da terra, eles estão constantemente devorando um ao outro. Eles, se forem tocados, eles vão devorar, eles vão agredir, porque não há comunhão, não há conhecimento da necessidade. Pode ser um ser vivo, vai servir de alimento, será devorado nas trevas. Porém, na luz há amor, há vida, há cuidado. Eu sei do que você precisa, o Espírito Santo está me revelando, porque nós andamos na luz, o Espírito Santo habita em nós, a luz de Deus está brilhando dentro de nós. Neste lugar a alegria, a paz, a confiança. Você ouve esta palavra e entre você já está, e você, o amor de Deus sendo derramado pelo Espírito Santo, já a confiança de que virá uma palavra abençoada, uma palavra da verdade, que Deus já está te abençoando ao você ouvir esta ministração, que é uma palavra de vida, é a palavra da vida, é a palavra da verdade, é a palavra que te conduz no caminho certo para o Pai. Você terá uma vida consagrada a Deus e abençoada por Deus. Então é isso que João está aqui discernindo e trazendo para nós aqui. Nós estamos aqui pelo Espírito Santo também discernindo, dando continuidade ao ministério da palavra que João recebeu, que Paulo, Pedro, nós também recebemos este ministério da palavra para discernirmos aqui o projeto, o plano de Deus, a palavra de Deus, esta palavra da vida, que se vimos e ouvimos e anunciamos para que essa comunhão cresça, essa comunhão que vem do Pai, que fala, que faz brilhar a luz. Essa comunhão com Jesus é o que ele diz, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, pela palavra da vida, pela luz, pela revelação da verdade, pela ciência de Deus, pelo conhecimento de Deus, que nós nos edificamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, amamos uns aos outros. Foi isso que Jesus veio então revelar, que veio do Pai, haja, e veio Jesus, que é a luz. Versículo 4, estas coisas vos escrevemos
para que o vosso gozo se cumpra, para que realmente toda essa plenitude da alegria da salvação, alegria do Senhor é a nossa força, alegria da vida, vida na luz. Nós temos trabalhado em outros estudos anteriores, você pode também acompanhar, lembramos mais uma vez, nós falamos que onde há luz, há festa, há alegria, gozo. João está dizendo, né, para que a vossa festa, a vossa celebração, o vosso culto de louvor, de adoração a Deus, glorificando a Deus, se cumpra, para que você tenha alegria de estar com os irmãos em comunhão, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, e você saber que ali é lugar de vida, onde um olha para o outro com olhos de amor, vê, a luz brilha tão forte que você enxerga tudo que ele precisa, tanto exterior quanto interiormente, através do Espírito Santo. Que lugar abençoado, lugar de gozo, lugar de celebração, lugar de festa, lugar de comunhão com o Pai, com o Filho, uns com os outros, lugar onde nós temos muitos amigos, muitos irmãos, e todos estão vendo claramente a alegria que cresça cada vez mais, a celebração, a vitória, a bênção, cada vez mais esteja com todos, e vendo também a necessidade, se houver entre vós algum triste, alguém triste, vamos chorar com os que choram, porque nós estamos ouvindo o choro, nós estamos vendo as lágrimas rolando e nós não podemos permitir que alguém esteja triste entre nós. O gozo tem que se cumprir, a alegria tem que ser plena, a paz do Senhor. Glória a Deus, a presença de Deus nos traz a vida, nos traz a luz. Estão todos bem? Estamos vendo se estamos, e precisamos continuar cuidando, amando uns aos outros. Veja bem o que está no versículo 5. João diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Veja que de tantos temas que João poderia aqui escolher para nos falar, que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, se nós perguntássemos aqui qual foi a mensagem que nós ouvimos e devemos anunciar, nós poderíamos escolher vários momentos da vida de Jesus, nos 4 evangelhos. Mas João, ele mantém a continuidade da sua revelação, da sua reflexão, ao dizer que o mais importante é o princípio. O princípio revelou tudo, está tudo ali, no haja luz. Essa luz é Cristo. Na luz está a vida. Ali já estava a palavra de vida. Que haja luz, que haja vida, que haja alegria, que haja vida eterna. Ali foi revelada, ali se manifestou já a vida eterna. Tudo naquele primeiro versículo que nós lemos, que nós estudamos. Então ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele expulsou as trevas. Ele fez separação entre a luz e as trevas, está lá no Gênesis. Então ele é luz, que haja luz. Quando Deus chega, quando Deus se manifesta, a glória de Deus é luz. Chegou a luz. Deus vai trabalhar, Deus vai falar, Deus vai criar, Deus vai dar vida, Deus vai abençoar, Deus vai operar, Deus vai realizar milagres aqui neste lugar. Primeiro, luz, que haja luz. Vai haver luz, vai haver o que a luz traz. Deus é luz. João está dizendo que Deus é luz, é o primeiro ponto. Tudo vem junto com a luz, não há nele treva nenhuma. Ele vai falar a verdade, ele vai revelar a sua vida, ele vai dizer o que você precisa fazer, ele vai te ensinar, você vai aprender. Estar em Deus é ter conhecimento da vida, da verdade de Deus, da palavra da vida, do que eu devo ser, do que eu devo fazer, quem sou eu, para onde eu vou, o que Deus tem, por que Deus me criou, o que Deus tem comigo, qual a obra, qual o ministério. Deus é luz, Deus é pura luz,
verdade. É luz para o seu caminho, é luz interior, é luz da revelação, é luz do dom espiritual, é luz dos dons de conhecimento tão vastos que a palavra de Deus nos anuncia. O Espírito nos dá os dons, dom de sabedoria, dom de interpretação de línguas, dom da ciência, dom da palavra de sabedoria, diversos dons, inúmeros dons ligados à luz. A luz traz os dons, a luz do Espírito Santo, a luz de Deus brilhando em nós, que vence as trevas. O que vence as trevas é conhecer a vontade de Deus e realizar, e ter força para cumprir. É por isso que nós vamos ver, ainda no capítulo 1, João, então, fazendo uma distinção entre a comunhão, a luz e as trevas, e que o sinônimo principal de João, que João aplica a palavra trevas, é pecado. Pecado é ignorância. Pecado é errar o alvo. Pecado é mentir. Pecado é andar na mentira. É o que o diabo fez lá no princípio, quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. Eles pecaram por ouvirem a mentira, por darem ouvido à mentira e não à verdade. Eles ali foram para as trevas. Trevas do desconhecimento de que eles, se fizessem aquilo contrário à palavra de Deus, eles morreriam. Isso é pecado. Pecado são trevas. Pecado é ignorância. Pecado é mentira. Pecado é o erro, é errar o alvo. Pecado é ouvir a mentira do diabo, seguir e com isso desobedecer a Deus. Pecado é desobediência. Então, Deus é luz, Deus é verdade, Deus é conhecimento exato, é o certo, é o correto, é isso mesmo, é a verdade. Deus é a palavra da verdade, a palavra da vida. Vai dar certo, é por este caminho, andai por ele, é o caminho da bênção, é o caminho da vitória. O caminho de Deus para você é o caminho da verdade, da vida, para você ser mais do que vencedor, porque Ele te ama. É verdade que Ele te ama, é verdade que é Ele quem sabe e quer o melhor para a sua vida. Ele é o salvador da sua alma, Ele é o que cuida da sua alma, Ele é o que quer ver a sua alma em seus braços, vivendo e sendo feliz eternamente. É Deus. O diabo é o mentiroso. O diabo é o que leva ao pecado para tentar separar você da vida eterna, separar você da luz de Deus. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Luz traz comunhão. Nós já falamos aqui a respeito de onde há luz, há comunhão. Se andarmos na luz, temos comunhão. Podemos ter comunhão. Podemos olhar nos olhos, conhecer, ouvir com tranquilidade, com paz. Sabemos onde tocar, o que fazer, onde está a ferida. E sabemos conviver, podemos viver e ser felizes, porque temos comunhão, temos luz para nos dar acesso ao Pai e uns aos outros, através da luz. Ver, contemplar. Temos um hino antigo que diz: a vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro, Cristo, o leão da tribo de Judá. A verdade é essa, que a vitória é daquele que anda na luz, é aquele que pode contemplar. Se você pode contemplar, você pode adorar. Você vai saber como adorar, você vai adorar em espírito e em verdade. É esse que o Pai procura, é quem anda na luz. Quem recebe é Cristo, a luz de Deus, a luz do Pai, a luz do mundo, a palavra da vida. Mas se nós dissermos que temos comunhão, mas andarmos em mentira, em ódio, em maldade, em violência contra o nosso irmão, nós aí mentimos.
porque estamos nas trevas do pecado, da mentira, da maldade, do assassinato, da traição. Isso são trevas e não praticamos a verdade. A comunhão é luz. A comunhão da luz, a luz está acesa, a luz veio ao mundo brilhar para trazer vida, para trazer paz, para trazer verdadeira comunhão, comunhão dos que querem se ajudar, dos que se amam, dos que querem fazer o bem, dos que são de Deus. Porque Deus veio ao mundo, mandou Jesus, mandou o seu Filho, mandou a Cristo para nos salvar, por nos amar, por não querer ver ninguém perecer, mas que todos possamos chegar ao arrependimento e à vida eterna. Então esse também tem que ser a nossa comunhão uns com os outros, de todos que estão conosco, todos que nós vemos a face, nós amarmos e desejarmos a vida, que haja amor entre nós, porque assim nós revelamos Deus neste mundo. E Deus é a grande maravilha, Deus é perfeito, e o que mais Deus deseja ver são os reflexos dele mesmo em nós, nós refletindo a Deus, como filhos de Deus. Então, será a plenitude de Deus, todos aprendendo de Deus, todos andando como Cristo, Filho de Deus, que ama como Pai, que reflete exatamente a glória do Pai, e nós agora como irmãos em Cristo, Cristo sendo nosso irmão primogênito, primeiro da família, revelando o Pai, a grande família de Deus, e assim Deus se alegrando. Esse foi o propósito de Deus na criação, de muitos filhos, uma grande casa, terra, o filho, que é o primogênito, é o precursor de toda essa boa vontade de Deus para conosco, e nós entrando agora na terra como filhos de Deus, manifestando ao mundo, o mundo que ainda está nas trevas, da ignorância, do desconhecimento de Deus, nós devemos revelar a glória dos filhos de Deus. E o mundo espera, quando o mundo vê o amor e reconhece os filhos de Deus, a conversão, a salvação, a pessoas vendo Deus através do amor que manifesta a glória de Deus sobre a terra. E esse amor deve estar nos filhos de Deus. É o que Deus deseja para nós. O versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como nós já temos as chaves de leitura, nós já sabemos que pecado são trevas, pecado é mentira, pecado é errar o alvo, pecado é andar em desobediência a Deus. Então, agora em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus na cruz, pela morte, pela sua carne, pelo seu sangue derramado, pela sua carne que foi partida, Ele então agora é a nossa propiciação, de uma vez por todas, nos purificando deste período de ignorância, do erro, da desobediência, e nos faz entrar no reino de Deus, no reino da luz, da glória refletida em Cristo, e nós então podemos entrar pelo sangue, é que temos acesso ao Pai, por seu sangue, que nos faz entrar diante do trono de Deus da luz e receber essa luz, o batismo com o Espírito Santo, a plenitude da graça, tudo que Deus tem para nos dar, através do sangue de Cristo, é que nós podemos entrar no lugar de receber a consagração, a unção, o batismo, e aí toda a graça, toda a misericórdia, o perdão de Deus. E aí nós, então, andamos na luz como Ele na luz está. Então, haja luz, Jesus vem na luz, está na luz, como Ele na luz está, nós vamos andar nessa luz e vamos ter comunhão uns com os outros. Comunhão é a celebração, comunhão é a vida.
Comunhão é estarmos juntos, é sermos agora corpo de Cristo, família de Deus. É comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, cheios do Espírito Santo, comunhão uns com os outros, para que o vosso gozo se cumpra. Então João está dando continuidade ao princípio, ele está sendo fiel aqui na sua reflexão à revelação que ele recebeu, o entendimento que o Espírito Santo lhe deu do livro de Gênesis, do princípio, quando Deus se manifestou inicialmente falando, haja. Veio a palavra de Deus. O que a palavra de Deus trouxe? Luz, Cristo. Possibilidade de nós termos um encontro face a face com o Pai, em comunhão, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e ao olhar, sermos iluminados. A luz de Deus vem sobre nós, vem para nós e nos faz brilhar. E agora nós não estamos mais separados de Deus pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento de Deus, não sabemos lidar com Deus, não sabemos agradar a Deus, não sabíamos o que fazer para Deus, éramos inimigos de Deus pelas nossas más obras. É o que a palavra de Deus fala conosco, de Gênesis a Apocalipse. Mas agora fomos iluminados. A graça de Deus, na face de Cristo, ao contemplarmos a Cristo, autor e consumador da nossa fé, Ele nos derrama da sua graça, da sua luz, da glória, da vida eterna, da bênção de Deus. Vem sobre nós e toma conta da nossa vida. Vem na sua plenitude e habita em nós. Cristo, esperança da glória, passa a viver em nós. Então temos comunhão. Já não somos mais inimigos de Deus, somos reconciliados em Cristo. E aí o Pai fala conosco, filho, seja assim, filho, eu te amo, filho, anda desta forma, filho, você me agrada com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua expressão, com os seus lábios que confessam o meu nome. E você diz, Pai, tudo é para o teu louvor. Pai, a minha vida é para ti, é para a tua glória. Tu és o meu prazer. Te amo, Pai. Vale mais do que tudo, do que toda a riqueza da terra. E o Pai se agrada e diz agora, meu filho, realmente tu me conheces bem, sabes como eu sou, e anda na minha presença e estaremos juntos para sempre, para a eternidade. Você já está apto para o reino de Deus, para habitar com Deus eternamente, porque você já foi transformado, já nasceu de novo e já está pronto para adorar a Deus eternamente. Aleluia, para viver com Deus. Então, purificado de todo pecado, você está já com a porta do céu aberta, a porta da salvação, já que no céu não entra pecado, somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, do Filho, e preparados, purificados, santificados para habitar na eternidade, na cidade de Deus, que Deus está preparando para nós, a cidade eterna, a cidade que nós tanto almejamos, aguardamos com toda alegria, que é o nosso prazer, a nossa vida, a nossa grande esperança está em Deus e na cidade que o Senhor tem preparado para nós. Então, para concluir o texto que nós lemos, e agora estamos nos aprofundando no estudo, fazendo uma releitura agora aprofundada, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
realmente porque a graça nos é dada, a salvação nos é dada por Cristo. Ele é a luz que veio ao mundo. A salvação vem em Cristo. Então, antes de Cristo, assim como a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face da terra, e já duravam bilhões de anos, a nossa vida também estava em pecado. Nós estávamos nas trevas. Aquela palavra, João está interpretando como é uma palavra da vida, a palavra da graça, a palavra da salvação, que vem de Deus, não vem de nós, não vem das nossas obras. Nós temos repetido aqui que ela vai nos levar a novas obras já preparadas por Deus. Nós vamos trabalhar para o Senhor. O Pai trabalhou, criou, o Filho trabalha pela salvação, trabalha intercedendo por nós, trabalha como advogado, trabalha cuidando das nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos livrando de todo mal. E nós também devemos trabalhar, precisamos produzir, precisamos frutificar, né? O Senhor espera dos filhos que também trabalhem até o descanso. Resta um descanso para o povo de Deus, mas aqui é lugar de trabalho, devemos trabalhar enquanto é dia. Precisamos também trabalhar os nossos dons, os nossos talentos. Não podemos enterrar debaixo da terra esperando encontrar com Cristo, com medo de errar, com medo de alguma punição por erro, por fazer. Nós vamos errar muito mais deixando de fazer. Então nós temos que produzir, temos que trabalhar, temos que viver, temos que fazer a obra de Deus. Somos trabalhadores na seara do Mestre. Porém, o princípio que João está aqui trabalhando é que a luz veio para retirar, espantar as trevas. Então, também na nossa vida, nós temos que constantemente reforçar, dar glória a Deus, agradecer a Deus e falar da nossa confissão dos nossos pecados, de quem nós somos, quem nós éramos, quem nós não podemos voltar a ser na prática do mal, do pecado. Nós temos que continuar clamando pelo sangue de Jesus, continuar clamando pela misericórdia de Deus e confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo. A obra é de Deus, a luz é Cristo. Ele é quem nos salva da morte, Ele é quem nos livra do mal, Ele é quem purifica a nossa vida de toda injustiça. Ele é quem perdoa os pecados, Ele é quem expulsa as trevas, Ele é quem realiza a obra. Então, para nós termos essa autoridade para orar, expulsar os demônios, expulsar todo o mal, tem que ser em nome de Cristo, em nome de Jesus, o Cristo Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é a luz, é Cristo quem abençoa a sua vida e faz sair agora todo o mal. Se por acaso o mal está te rodeando, se por acaso você está como um alvo da maldade do diabo que está rodeando, procurando tragar, nós repreendemos agora o diabo, todo o mal, todas as trevas, toda a seta do diabo que caia por terra agora, em nome de Jesus, porque Ele é a luz, Ele é a palavra de Deus, Ele é a palavra de vida, Ele é a verdade. Todo o poder foi dado a Ele, a Jesus, o Cristo. Então, João está reforçando essa autoridade de Cristo, não é nossa. Se nós falarmos que não temos pecado, que nunca pecamos, nós estamos nos enganando e fugindo lá do princípio. É preciso que brilhe a luz de Cristo. É preciso agora que você receba Cristo. Ele é a luz de Deus que precisa vir, como veio lá no princípio, precisa vir agora na sua vida. Precisa fazer a obra da nova criação, do novo nascimento em você. Jesus precisa brilhar dentro de você. Jesus precisa estar dentro de você. Você pode receber a Jesus agora. E eu estou dizendo que receber a Jesus não é apenas intelectualmente,
mas é também espiritualmente. Receber a Jesus, receber o Espírito Santo de Deus. Jesus vem habitar em você. A graça de Deus vem tomar conta da sua vida. Vem se estabelecer dentro de você. Vem te dar nova vida. Vem te renovar. Vem te fortalecer. Vem te ajudar. Vem levantar a sua mão. Vem levantar a sua voz. Vem colocar um sorriso nos seus lábios. Vem abrir os seus olhos para que você veja a luz da glória de Deus. A glória de Deus derramada sobre a sua vida. Você pode receber agora, em nome de Jesus, você pode receber a Cristo. E Ele vem habitar em você. Ele vem estar com você. Eu tenho repetido, nós vamos ver isso aqui, eu tenho repetido em meus estudos e você vai ver aqui no livro mesmo de João, na primeira carta de João, você vai ver o quanto nós realmente precisamos ser espirituais, como realmente a obra de Deus agora é a obra do Espírito, não é mais o momento da letra, não é mais o momento da lei, é o momento do Espírito. É Ele que precisa habitar em nós para nos dar entendimento da palavra, para que a gente possa ler e o Espírito Santo nos ensinar, nos dar condição de entender, de conhecer a Deus. Deus pode habitar dentro de você. Você é vaso, você é casa, você é um templo feito da areia, da argila, da terra. E nessa terra que foi feita, você foi feito como uma casa. E Deus pode habitar em você como a sua casa. Deus quer habitar em você. O Espírito Santo pode habitar em você. O Espírito Santo pode te fortalecer, pode te ajudar, pode te ensinar. Você pode andar com a presença do Espírito Santo habitando em você. Ele pode se mover em você. Então, que você receba Cristo pela fé e que Cristo habite em você. Te abençoe, te dê força, te guarde, te dê livramento e conduza você para a eternidade. Ele é a vida eterna. Ele é a luz, Ele é a vida. Que Deus te abençoe também toda a sua família. Em nome de Jesus.